Descobriu então que sua empresa não é lucrativa, que seu resultado operacional é negativo. E agora, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, eu vou apresentar para vocês o conceito de ponto de equilíbrio, o mínimo que você precisa vender para alcançar o ponto de equilíbrio, ou seja, obter lucro igual a zero, chegar ali, pagar as contas, mas pelo menos não incorrer o prejuízo. Vem comigo depois da vinheta. Ok, pessoal, primeiro passo, depois que descobrir que sua empresa não é lucrativa, é verificar se seu cliente ele demanda do seu serviço, se você tem venda suficiente, se você consegue alcançar uma venda que atinja o ponto de equilíbrio da sua empresa. Se isso não for o suficiente, a gente vai ter que trabalhar com os seus custos de produção, o seu processo produtivo ou a sua precificação. Mas primeiro passo, vamos definir as suas metas de vendas a partir do ponto de equilíbrio, que é justamente o quanto que você precisa vender para não incorrer o prejuízo. A partir desse ponto, todos os seus gastos fixos e variáveis serão pagos pelo seu faturamento, perfeito? Para achar o ponto de equilíbrio, nós vamos precisar identificar o que são os gastos fixos, o que são os gastos variáveis, para podermos encontrar a margem de contribuição. No nosso último vídeo, nós falamos um pouquinho sobre a margem de contribuição e inclusive colocamos ele na nossa planilha para ficar mais fácil em percentual. Mas para você que está acompanhando agora, você pode encontrar a margem de contribuição subtraindo do seu faturamento todos os gastos variáveis, aqueles gastos necessários para a obtenção da receita, aqueles que variam de acordo com o seu volume de venda. Por exemplo, o gasto com a matéria-prima, o gasto com comissão, o gasto com os impostos, as tarifas oriundas das maquinetas de cartão de crédito, tudo isso são gastos variáveis que vai sobrar então a sua margem de contribuição para pagar os custos e despesas fixas, que são aqueles gastos administrativos, aqueles gastos com a manutenção do imóvel, aluguel, tudo isso que não varia em relação ao volume vendido, perfeito? Então vamos lá. Ok, pessoal, então vamos imaginar uma situação prática aqui, uma situação hipotética, mas que vocês possam aplicar. Imaginem que vocês então tenham gastos fixos, aluguel, pessoal, gastos administrativos, gastos com marketing, gastos com a contabilidade, que totalizam no final do mês 30 mil reais, ok? 30 mil reais são os gastos fixos de vocês. Agora eu vou dividir isso pela minha margem de contribuição percentual, que é o que? Aquilo que efetivamente sobra das minhas vendas para pagar os custos e despesas fixas, né? Desse modo, a gente pode identificar qual que seria o valor mínimo que minha empresa precisa vender para que ela não incorra em prejuízo. Então, 30 mil reais. Vamos supor que nossa margem de contribuição seja 60%. Então, 30 mil reais dividido por 0,6, que é igual a 60%, nós teríamos que vender, então, meu ponto de equilíbrio seria igual a 50 mil reais. Então, vendendo 50 mil reais, eu fico no 0 a 0. A partir do momento que eu vender acima de 50 mil reais, eu começo a ter lucro. Então, se sua empresa não consegue obter 50 mil reais em venda, ela ficará em prejuízo. Então, precisamos identificar por que você não consegue vender 50 mil reais. Será que é a precificação que está errada? Será que o seu mercado comporta isso? Então seria uma outra causa. Então o primeiro passo seria você identificar o quanto que você precisa vender para atingir o ponto de equilíbrio. A partir do momento que você não consegue vender 50 mil reais, ou nós precisamos reduzir os seus custos, ou então trabalhar a precificação da sua empresa. Perfeito? Se você curtiu esse vídeo, se te ajudei de alguma maneira, comente, compartilhe, indique para um amigo e até a nossa próxima semana.